Olá, telespectador, olá, telespectadora. Está começando o TV Com, um debate ao vivo, direto dos estúdios da TV Com. Hoje nós vamos discutir matérias que estão no Supremo Tribunal Federal e que dizem respeito a muitas pessoas. Por exemplo, a não criminalização do porte de maconha para pessoas, o casamento de pessoas do mesmo sexo e outros assuntos mais polêmicos. Eu ainda vou falar a palavra corretamente porque vou apresentar os nossos convidados de hoje, o advogado Aldo Santos Pinto. Boa noite, Aldo. Você vai me ensinar a pronunciar essa palavra tão difícil corretamente. Eu sabia, mas é a emoção de estar perto dessa dupla aqui. Eduardo Filete, não estranhem, meus amigos telespectadores, Eduardo Filete hoje, terça-feira, está aqui porque amanhã ele tem um compromisso na área futebolística. Ele não é jogador, mas ele estará amanhã na Vila Belmiro. Depois a gente vai falar também desse assunto. Eu vou me arriscar a falar novamente a palavra não vou conseguir falar. Aldo, boa noite. São matérias bem polêmicas, eu citei algumas aqui, e você, como um estudioso da área constitucional, vai poder nos ajudar, a mim, ao Filete, aos nossos telespectadores. São assuntos polêmicos e que vão, de alguma forma, interferir na vida das pessoas. Quais são os mais importantes na tua avaliação? E aí eu queria que você fizesse um pequeno comentário para a gente poder aí falar de um por um depois. Em primeiro lugar, eu agradeço o convite, Guto. É um prazer estar aqui. E um prazer de verdade mesmo, porque eu também estou ao lado de um grande amigo meu, que todo mundo sabe que é uma grande personalidade aqui da região, que é estudioso, de uma família inteira que trabalha unida, né? E que certamente traz grande ibope aqui também para o programa. Então hoje eu estou aqui muito feliz porque certamente o programa terá bastante audiência. Boa noite a você que está nos assistindo, agradeço a sua atenção já antecipadamente. Mas você tocou num assunto muito importante, que é a participação do Supremo Tribunal Federal na vida do brasileiro. O Supremo Tribunal Federal é um órgão composto por 11 ministros, escolhidos pelo presidente da República, sabatinados pelos senadores também da República, e são escolhidos entre pessoas que tenham mais de 35 e menos de 65 anos, de notável saber jurídico. E o Supremo Tribunal Federal, ele atua em questões constitucionais, né? Não é qualquer questão que é levada ao Supremo Tribunal Federal. E recentemente, apesar de ele estar na mídia desde a época da Ação 470, que é a conhecida como o Mensalão, o Supremo Tribunal Federal ele tem participado ativamente, né, em pontos polêmicos. Todos lembram recentemente a questão, por exemplo, da censura, né, em que tivemos um voto brilhante, o voto da ministra Carmen Lúcia, que foi contra todo e qualquer tipo de censura, e que essa tese acabou sendo a vencedora no Supremo Tribunal Federal. Eu creio que em 2011, 2012, o Supremo Tribunal Federal também julgou a questão da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres e, por unanimidade, reconheceu que a união homoafetiva, por exemplo, ela também é uma união estável, com status de entidade familiar. Então, isso já não é mais novidade para nós, isso já é uma realidade para nós. Uma questão polêmica, talvez não dê tempo de nós conversarmos ainda hoje, é a questão também dos guardas municipais, das guardas municipais, também agora ter poder de polícia para não só fiscalizar o trânsito, mas também aplicar multa de trânsito. Essa foi uma votação bem apertada, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu por autorizar, numa votação por 6 votos contra 5. Como eu disse, são 11 ministros. Precisou do voto de Minerva ou não? Na verdade, como era uma decisão de plenário, os 11 estavam participando, né? Então foi o pleno. Foi o pleno, né? E quanto a essa questão do porte de droga para consumo próprio, né? Essa teoria, essa tese, ela já vem desde a lei anterior, que é a Lei 6368 de 76, a nova lei, a Lei 6368 é a anterior, ela tinha o artigo 16. O artigo 16 e o artigo 12. O que artigo 12 era o tráfico, era tão e popular, o 16 era o porte. Exatamente, é tão popular, era tão conhecido todo mundo esses artigos que era até letra de samba, né? E atualmente a questão é, como essa lei ela era de 76,
anterior, portanto, à Constituição de 5 de outubro de 1988, a nova lei, apesar de ser nova, ela tem a mesma redação do artigo 16 da lei anterior no artigo 28 da lei atual. E é essa questão que está sendo colocada em votação no Supremo Tribunal Federal. Uma pessoa foi condenada à prestação de serviços, porque não há prisão para esse tipo de situação, salvo melhor juízo. E a Defensoria Pública de São Paulo, um defensor público nesse processo, ele entrou com esse recurso extraordinário, dizendo o seguinte, está em conflito a vida privada e a intimidade da pessoa, que pode, na visão do recurso, que pode ter o porte de droga para o seu consumo. Então, o conflito que o Supremo Tribunal Federal vai enfrentar é o conflito da vida privada e da intimidade, que é uma questão constitucional. Se nós consultarmos lá o artigo 5º da Constituição, inciso 10, está lá, vida privada garantida, a intimidade. E do outro lado, nós vamos ter a saúde pública. Então, paradoxal. É a saúde pública. E quem defende a intimidade e a vida privada fala, olha, a saúde pública não está em perigo, porque a única saúde que está em perigo, se é que há perigo, para aqueles que defendam que a droga não é problema algum, se é que há algum perigo, é o perigo para a própria pessoa que está portando aquela droga. E do outro lado nós temos que, na verdade, a pessoa que consome, ela pode estimular outras pessoas a consumir, a viver, tem até Vicente Greco Filho fala, a pessoa pode estimular outra pessoa a consumir e viver o seu paraíso ou o seu inferno, na verdade, né? Então a saúde pública é a questão aí daqueles que são contra esse recurso e a intimidade, a vida privada que está dando base aí a esse recurso. O ministro Gilmar Mendes que é o relator, mas esse julgamento ainda não tem pelo menos não tem um conhecimento de quando ele irá a julgamento, porque como é uma questão de debate nacional, de interesse da nossa sociedade, diversas associações estão se inscrevendo para que no dia do julgamento possam fazer a sustentação oral. Para debater. Para debater o tema, seja de maneira favorável, seja de maneira contrária. Boa noite, Eduardo Filetti. Você, como médico veterinário, também pode dar a sua opinião a respeito dessa situação. Afinal, é um profissional da área da saúde. E o que você... Qual a sua avaliação dessa situação? Pontual, primeiro, nessa questão da Não vou conseguir falar. Descriminalização da maconha. Não tornar crime o posse de maconha. Da maconha. Vamos lá. Primeiro, boa noite, telespectador. Contente de estar aqui do lado do meu amigo Aldo, do Guto, né? Pessoal da técnica TV Com, muito obrigado. Você, telespectador, também, né? Eu acho o seguinte, é uma questão, como o Aldo já definiu tudo na parte jurídica. Eu fico pensando assim, para cocaína, para maconha, vamos falar, mas o Aldo está falando na parte jurídica, né? Chega na cobertura, tem um avião, né? O cara está levando lá. Então vamos supor, o telespectador está ouvindo aqui, o cara vai passar um fim de semana na casa do amigo, lá em Ilhabela. Vai ele, a sua namorada, maravilhosa, bonita, a amiga dela bonita também, com outro amigo seu. Então vão 4 lá. O que seria um consumo de cocaína para 4 pessoas numa sexta, num feriado que se aproxima agora, né? Que vai ser sexta, sábado, domingo, segunda, né, Isvaldo? Ou, desculpa, sábado, domingo, segunda e terça para os santistas, né? Então, o cara ele conseguiu emendar no seu trabalho sexta-feira. O que seria um consumo razoável de cocaína para uma pessoa viciada ou de maconha para 5 dias, para 4 pessoas? 100 gramas de maconha? 200 gramas? Eu não fumo, não tenho mas eu creio que mais que 100 gramas, né? Eu creio que para 4 pessoas ficar fumando 2, 3 vezes por dia numa casa no litoral, sei lá, estou fazendo como Está criando um exemplo, fato que ocorre muito. Uma ficção para você 100 gramas. Então, se pegar o cara com 100 gramas, ele é traficante na rua. Mas se dividir por 4, vai dar 25. Se tu dividir por dia, vai dar 5 gramas por dia. Né? Então, eu acho muito difícil, o Aldo pode complementar, o que é tráfico, o que é consumo. E para ter o consumidor, tem que ter o traficante. Mas o traficante não leva na minha porta a droga. Ele tem um avião, que geralmente nas festas de cobertura, quando tem no Rio de Janeiro, na própria Baixada Santista, quando tem a droga, o cara que está lá, dono da cobertura, ele pega a droga, ele recebe a droga em casa, como se fosse um disque pizza. Ou você acha que ele vai na boqueira pegar a droga? Não vai. Ele não vai se expor. Isso. Então, eu não estou acusando ninguém aqui, não falei de nome, não falei de A, B, C, de sexo, nada. Mas, então, é uma coisa meio complexa, porque para a droga chegar na cobertura, tem que existir o traficante.
e aqui está a cobertura, mas tem que ter um avião para levar lá. Muitas vezes são meninas ou meninos que ganham R$400, pegam um chip, quebram o chip, né? Jogam fora e ganham R$400 para fazer esse transporte. 400, 300, tem até uma tabela, mas eu estou mais ou menos por esse preço. Para a pessoa fazer o transporte da droga. De um local até a festa. Até a festa, até a casa dos bacanas que vão para o litoral, estou dando um exemplo. Agora, se você pegar 100 gramas e dividir por 4 para 5 dias, é pouco. Para quem é viciado de maconha, é pouco. Né? Eu creio que é pouco. 100 gramas, eu nunca não fumo, mas né, não tenho noção do que é 100 gramas, se é isso ou isso. Mas eu acho que deve ser isso aqui. 100 gramas de maconha para um fim de semana para 5 é pouco. Mas se for para um cara sozinho, quer dizer que se ele estiver indo no carro na casa da namorada buscar a namorada, buscar e for pego com 100 gramas, ele é traficante. Mas se tiver os 4 no carro, diluir e explicar que vão passar o fim de semana em Ilhabela é consumidor. Então eu acho essa linha muito tênue para você saber quem é traficante, quem é consumidor. Eu acho meio complexo, né? Por exemplo, você pode comprar 100 gramas para consumo próprio e fica fumando durante o mês, que você quer só se expor uma vez e sai mais barato. É um assunto bem polêmico. É polêmico. Esse exemplo, é o cerne da questão, né? Por exemplo, vamos supor. O que é tráfico e o que é a quantia para você ter como um porte? Por isso que eu acho que só para pessoas com conhecimento jurídico, com estudo, associações que vão entrar, como a OAB, como associações dos médicos, de repente, tal, que vão entrar para fazer um estudo sobre isso. Agora também uma outra coisa, só para depois passar a bola para o Aldo, qual o problema da sociedade? Porque o cérebro humano, ele pesa 1,2 kg a 1,3 kg no cérebro humano. O de um cachorro pesa 400 gramas. E o de um chimpanzé pesa 400 gramas também, concorda? E se você for estudar o cérebro de um cachorro, e você pode pegar um doutor em neurociência, ele vai te falar isso, porque eu já estudei isso, mas longe de ser doutor nessa área, ele vai te falar que nós temos mais sinapses, nós temos mais captações. Por isso que o nosso cérebro é um pouco mais inteligente, né? Consegue captar mais, do que um cachorro, do que um chimpanzé. Mas o chimpanzé, apesar de pesar a mesma coisa quase que um cachorro, que um porco, ele é mais inteligente, porque ele tem algumas variáveis, né? Só que, veja bem, qual o grau de lesão desse 1,2 kg de massa cerebral que só nós usamos de 8% a 10%? E de repente um cara muito inteligente, o doutor Aldo usa 10%. Um cara de uma inteligência mediana usa 8%. Um cara que não estudou, não forçou muito, 7%. 6%, ou ele não estudou, mas ele é muito inteligente e usa 9%. Então, nós usamos só 10% da capacidade cerebral, né? O que acontece? A maconha, a gente sabe que a cocaína, elas lesam essas células. Então, qual o problema que causa para a sociedade, essas pessoas com doenças no futuro, que vão usar o serviço público e vão usar o nosso recurso? Sistema público de saúde. Porque você, quando compra o cigarro, bem ou mal, você está pagando um imposto alto, né? E num país organizado, esse imposto vai para o hospital, vai para a construção de estrada, num país organizado, né? Vai para limusine, de repente aluguel de limusine e tal. Mas o que acontece? Aqui ou nos Estados Unidos? Num país organizado como os Estados Unidos, isso aí vai para imposto, vai para a área médica, tal. Então eles já estão cobrando do cara uma coisa que o cara vai usar depois. E nos Estados Unidos não tem sistema público de saúde. A pessoa paga o plano de saúde ou faz seguro saúde. Ela paga 5 mil e segura 500 mil. Se tiver doença, ela até os 500 mil paga. Então, diferente. Agora aqui, por exemplo, qual o impacto da família do Dr. Aldo, da família do Filete, da família do Guto, da família do telespectador da TV Com, que não fuma, não é drogado e vai ter que pagar daqui a 20 anos esse tratamento para essas pessoas que são drogadas? A gente tem que entender isso, né? Dr. Aldo. Nós temos diversos pontos de vista, né? Se nós olharmos, por exemplo, o que o crack faz com dependente químico é assustador, né? Devasta em pouco tempo, né? As cracolândias estão aí para mostrar o que acontece. Existe aquele empresário, eu vou usar empresário para fazer um sinônimo de alguém bem-sucedido. Uhum. Ele fala, olha, eu pago todos os meus impostos, dou emprego para mais de 100 pessoas, não gosto de uísque, não gosto de cerveja, porque eu não posso fazer o uso da droga que eu queira. É um ponto de vista. Existe aquela pessoa que pega com 1,5 kg de droga e ela fala, olha, isso aqui é para o meu consumo próprio. Eu estou comprando de uma única vez o que eu consumo em uma semana, um mês, 2 meses, para evitar o risco de ir buscar várias vezes. Eu comentei isso agora também, né? Então, existem esses pontos de vista, né? Mas eu lembro, quando eu estava saindo da faculdade, eu participei de um grupo de estudos em que mostrava para nós dados, estatísticas da Holanda. Né? Onde a maconha existe uma tolerância. A praça onde o consumo de drogas é liberado. Locais para o consumo de maconha em Amsterdã, né? Não sei se
no resto Exatamente. do país isso também Exatamente. acontece. Algumas cidades sim, Mas principalmente. Os grandes executivos, as grandes empresas, na verdade, estavam contratando os CEOs, os grandes executivos, mas de origem de outras nacionalidades. Porque nas empresas em que os CEOs eram da própria Holanda, esse é um dado que eu tive acesso há um tempo atrás, o rendimento dessas empresas estava caindo. Então, mas isso é muito... procurar um motivo. E aí, assim, é complicado a gente analisar isso, porque a pessoa que é inteligente, a pessoa que tem uma grande responsabilidade na sociedade, ele pode ser médico, ele pode ser advogado, pode ser juiz, pode ser promotor, delegado, enfim, que é viciado, um viciado que ele se considera um viciado moderado, ele fala que ele tem tudo sob controle, né? E algumas pessoas estão dizendo que o exemplo de Portugal, que de certa forma liberou ou abrandou o uso das drogas, é um exemplo maravilhoso, muito bom. Uruguai, na América do Sul. Sim, mas assim, data vênia, o tamanho do Brasil é enorme para a gente fazer qualquer tipo de comparação. Agora, em termos de saúde pública, Guto, eu li recentemente um dado em que nesses países em que se liberou, se abrandou, se afrouxou para o uso das drogas, o número de morte por overdose ele é muito superior aos países em que a droga é proibida. Então, aí entra também a questão da saúde pública. Quer dizer, o número de overdose, de mortes por overdose é muito grande, quando não se há o controle, né? E aí, um outro ponto de vista, o cidadão, então, poderia ser liberado o uso dele. Ele vai fazer o quê, então? Ele vai plantar em casa? Justamente. Ele vai comprar uma semente num local autorizado? Porque é estranho você conviver com a venda proibida e o uso permitido. Há, em algum momento, diversos choques de interesses, né? Então, essas questões é que certamente estarão em pauta. Há quem diga que tem que se liberar, há quem diga que não. E esses pontos de vista do bacana, que não vai ter que roubar a mãe e o pai para comprar droga, porque o bacana tem o seu dinheiro. Há a questão do craqueiro, que vende até os dentes, vende o que for para continuar usando a droga, não vai tão cedo se ressocializar, né? Está largado. Aquilo é um problema de saúde, o craqueiro é um problema de saúde grave. Vê o que São Paulo está enfrentando, Santos tem diversos focos disso. Então a questão da saúde pública, ela tem que ser levada em consideração. O Filete lembrou uma situação muito interessante e que você falou, eu queria aprofundar mais essa discussão. Não existe consumidor se não tiver quem leve até ele. Muita gente não se sente bem em ir até o local para comprar, ou porque já tem uma posição social, tem o seu emprego, não quer arriscar ser preso, correr o vai chegar de carrão numa boca, sim, né? Sim, pode até inclusive sofrer algum tipo de violência. Isso. O Uruguai teve uma experiência, tá vivendo uma experiência de mudou-se a lei, se permite agora plantar sob determinadas regras e se vender dentro de locais específicos, que na Holanda são os coffee shops, são as lojas destinadas a vender a maconha, e alguns derivados também são vendidos da cannabis, como outros produtos. Uruguai, a exemplo do que você falou de Portugal, é um país muito pequeno. A Holanda também é muito pequena. São culturas diferentes, tanto na Holanda quanto no Uruguai. A questão cultural também influencia, além dessa questão geográfica do Brasil, da nossa peculiaridade regional. Cada região tem um desenvolvimento social, econômico e até moral de alguns valores. Você acha que essas experiências poderiam ser aplicadas no Brasil, ou o Brasil, como em muitos casos, tem que ter a solução brasileira, o nosso jeito? Não o jeitinho por baixo do pano, mas a nossa forma de ver e fazer as leis. Guto, eu acho que é muito importante, é muito válido você olhar como é que outras sociedades se comportam com essa questão da droga, né? Aqueles que defendem a liberação, um dos argumentos daqueles que defendem a liberação é dizer que tudo isso não passa de um debate hipócrita. Porque o álcool, ele vicia mais, ele mata mais, seja pela violência doméstica, seja pela violência por conta do futebol com álcool, seja pela violência no trânsito.
né? E falam que esse tema é hipócrita porque o álcool recolhe impostos. O cigarro é a mesma coisa, o tabaco. Com o cigarro, quando o governo começou a fazer a conta de quanto que ele gasta, ou quanto que ele gastava, ou vinha gastando, para tratar as doenças pulmonares, doenças respiratórias por conta do fumo, ele viu que ele arrecadava uma certa quantia de impostos e o gasto com a saúde pública, eu não posso falar se era 2 ou 3 vezes mais, mas era muito superior, era muito superior ao que arrecadava com os tributos, né? Eu não sei por que esse mesmo estudo não é feito com o álcool, porque o álcool também, não só com o dependente do álcool, mas com os acidentes que acontecem. Existe a lei seca, o bafômetro. Gente, não tem fiscalização para tudo isso. Vamos ser realistas. Não tem. Em determinados períodos, perto de algumas pessoas famosas. Em determinadas regiões. Em determinadas regiões, enfim. Até que acontecem algumas blitz. Mas basta nós sairmos, aqui em Santos mesmo, finais de semana, no próprio posto de gasolina tem uma loja de conveniência que vende o álcool, a pessoa vai lá, abastece e abastece os dois, né? Inclusive com a menor de idade. Ela abastece os dois. O tanque do carro e a sai, galera. E sai tranquilamente. E muitas vezes a pessoa está tão acostumada a beber 1, 2, 3, 4, 5, 6 latinhas, que para ela acha que 1 ou 2 não faz efeito, né? Ela tem que beber cada vez mais porque... Pois é. Eu estou falando isso, mas eu não estou fazendo aqui um discurso a favor. A minha opinião, já deixo fincada aqui, a minha bandeira, eu sou contra a liberação, seja da venda, seja do uso, eu sou contra. É a minha convicção, a minha formação, aquilo que eu vi com os meus pais, aquilo que eu vi de pessoas que hoje têm a mesma idade que eu e que em algum momento achavam que estavam tranquilas usando, me chamavam até de caretas. Muitas dessas pessoas não continuaram o estudo, não se colocaram no mercado profissional. E hoje eu vejo pessoas que têm a mesma idade que eu, que foram para esse caminho, que não têm, assim, uma condição de vida que mereciam ter. E muitas dessas pessoas não continuaram uma chance que foi dada por conta da droga. Pararam no tempo. Eu também tenho alguns conhecidos nessa situação. Pararam no tempo. A pessoa, ela continua naquela mesma situação, por exemplo, da adolescência, que é onde se começam a fazer as opções na vida, né? A gente começa a trilhar os caminhos. Muitos conhecidos, amigos na época, que acabam se distanciando por conta disso, acabam virando conhecidos no futuro, que a gente vê pela rua e, puxa, esse rapaz e tudo, ou estudou comigo, ou conviveu na mesma turma, está numa situação que continua um adolescente de 40, 45 anos. Eduardo Filetti, você tem alguma opinião formada a respeito disso? Acha válido essa experiência do Uruguai? Os Estados Unidos também? O Aldo falou uma coisa muito importante, né? Algumas coisas que eu comentei, ele recomentou, enfim. Mas eu também vou recomendar essa questão do Uruguai. O Uruguai é um país pequeno, né? Parece que tem, vamos supor, você pegar a Argentina, que é maior, tem 40 milhões de habitantes, 40 milhões, mas 25 milhões moram na grande Buenos Aires. O resto mora em outros lugares, alguns lugares gelados, que mora Patagônia, que mora pouca gente, quer dizer. Então, Uruguai são 5 milhões de habitantes, né? 5 milhões, me desculpa, 10 milhões, mas a coisa é pequena. Outra coisa, o nível de escolaridade é muito maior que o do brasileiro. País frio, eles leem mais que a gente, a pecuária deles é melhor, então eles têm uma condição cultural melhor. Como na Argentina está muito menos analfabeto que aqui. Nosso país é gigante, é um continente, né? É gigante, nós temos áreas frias, áreas quentes, áreas que alagam, áreas que têm seca. É um país com todos os climas possíveis, com todos os tipos de pessoas, de gírias, de fala. É diferente, né? Então a realidade no sul é diferente da realidade no nordeste. Então, para você tomar conta de tudo isso, um país que faz fronteira com 5 países produtores de drogas. Nós temos fronteira, não digo 5, mas pelo menos os 3 nós temos fronteira. Peru, Colômbia, Bolívia, Paraguai e Venezuela. Isso, 5 países e alguns que as drogas são liberadas do plantio, como a Bolívia, a Colômbia e tal. E não temos armamento, Polícia Federal suficiente para trabalhar em Curitiba, para proteger o Sérgio Moro, para fazer um monte de coisa, pegar tanto corrupto que tem aqui, ainda tomar conta de fronteira. Nós não temos efetivo para isso. Os caras são bons, mas nós não temos efetivo. Então o que acontece? Países de dimensões continentais, com fronteira com vários países produtores de droga, não que nós também não produzimos. Tem fazenda no Mato Grosso que produz maconha também, tal, tudo bem, mas não somos produtores assim legalizados, né?
Então, paz, agora você vai comparar com o Uruguai, é pequenininho. Aí eles regularizam, pagam um impostinho para o governo, eles vão fazendo um estudo, como o Aldo falou, igual a Holanda. A Holanda é um país também menor que o estado de São Paulo, de populacionalmente, né? Talvez um pouco mais, deve ser a mesma coisa. Então, é fácil controlar o estado de São Paulo, que é um estado rico. Sei lá, vamos deixar o estado de São Paulo sozinho? Tal. Pô, o estado de São Paulo ia ser um país como nós vimos ser, não estou falando para ser Paraná, não sou separatista, mas se fosse só o estado de São Paulo, seria como se fosse a Alemanha, você entendeu? Se fosse a Alemanha, um pouco menos. Agora, o que acontece? Então, era fácil de controlar o estado de São Paulo, que seria ser um estado rico, com câmeras, com armamento, com um estudo, com um poder judiciário forte, tal. Agora, controlar um país igual ao nosso é muito difícil. Então, eu também sou contra a liberação, né? Porque eu acho assim, essa linha que o Aldo falou, quer dizer que você pode consumir e não pode vender? Mas se você está consumindo, alguém tem que vender. E se você não quer buscar na fonte, tem que ter um avião. Então você vai pôr um monte de menor de idade para fazer esse carregamento. Quer dizer, acaba legalizando a coisa em alguma situação. O menor mora na favela e pensa o quê? Puxa, eu não tenho um tênis bacana, não tenho uma camisa bacana. Se eu for trabalhar para ganhar um salário mínimo, que seria o certo para ele começar a ser alguém na vida, eu vou ganhar aí R$800, R$1.000. Pô, se eu vender droga, cada carregamento eu ganho 400. Então é muito fácil o Estado não chegar na favela, o traficante toma conta da comunidade, dá um certo suporte lá, porque ele é o paizão da comunidade, e a gente, de uma certa maneira, fica vendido nessa situação, né? Maravilha. Eu vou ter que fazer um rápido break. Antes eu vou deixar uma pergunta aqui no ar, vou dar uma de advogado do diabo. Não seria melhor discutir e regrar posse, o que é posse, o que é o tráfico, para a gente começar, de repente, a olhar a questão com os olhos que tem que ser olhados, não colocar para baixo do tapete? A gente volta já já. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Apoio Visão Laser. Evolução. A evolução faz parte da história do Visão Laser. O jeito que as pessoas se comunicam mudou, as pessoas mudaram, o mundo mudou. E o Visão Laser, com sua paixão pelo pioneirismo, qualidade e inovação, precisava de uma marca que acompanhasse tanta evolução. Apresentamos a nova marca do Hospital Visão Laser. Visão Laser. Sua visão é o nosso sentido. Dr. Colombo Barbosa, diretor técnico médico, CRM 19555. Buffet Maison Vanucci, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos, aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados.
Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TVcom, sempre com você. Corta. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TVcom. TVcom, interagindo com você. Eu quero convidar todos para assistirem o programa Esporte e Companhia. Não é isso mesmo, Roberta? É isso aí, Edu. Todas as segundas às 22 horas. Aqui na TVcom, canal 11 NET. Voltamos com o TVcom Debate. Antes de voltar para o nosso debate sobre a não tornar crime o posse de algumas drogas, o casamento homoafetivo, a Guarda Municipal que vai poder agora multar e fiscalizar o trânsito, eu gostaria de lembrar você, telespectador, que hoje à noite, às 22 horas, estreia o programa Hora dos Negócios, onde as pessoas vão ter um pouco mais de informações sobre o mundo da contabilidade, a tecnologia, a administração, de uma forma muito democrática. Todos vão poder entender um pouco mais como funciona esse mundo tão importante nessa economia que temos hoje globalizada. Voltamos ao TVcom Debate de hoje, terça-feira, que hoje tem a presença do Eduardo Filetti e do advogado Aldo Santos Pinto. Nós estamos discutindo aqui não tornar crime. Não vou me aventurar a falar novamente a palavra porque eu não estou sentindo firmeza em mim mesmo. Eu vou ter que melhorar um pouco mais, fazer um pouco mais de exercício na fonoaudióloga para poder voltar aqui no próximo programa e dizer essa palavra sem problema. Não tornar crime a posse de algumas drogas. Especificamente essa nossa discussão é em relação à maconha, mas a gente também já falou sobre álcool, tabaco, cocaína, mas o que está sendo colocado no Supremo Tribunal Federal é especificamente a maconha. Eu queria, antes do break, eu coloquei a seguinte situação. Em alguns lugares do mundo, a maconha ela é vendida em determinados locais, em lojas. Aquela loja ela tem que seguir um rigoroso protocolo para poder ter acesso à droga. Essa droga ela é controlada pelo Estado, que fiscaliza como ela chega, porque é o Estado que tem que importar a droga, até onde eu procurei me informar, e aí essa droga é levada até esse ponto de venda legalizado, digamos assim. Dá para fazer isso no Brasil ou não dá? Eu vou fazer algumas perguntas dentro dessa pergunta, e aí o telespectador, que é inteligente, dentro da sua resposta, irá concluir. Você acha que nós vamos conseguir controlar, de fato, Guto, de fato, Eduardo, todos os postos de vendas? Nós não conseguimos controlar venda de ingresso, gente. Venda de ingresso de futebol você não consegue controlar. Você acaba na loja oficial, o cambista tem para vender. Você acha que nós vamos conseguir, então, colocar uma loja oficial para vender droga, seja ela qual for, legalizada, no caso a maconha? E o que acontece com aquela pessoa que se viciar e, porventura, não tiver mais o dinheiro para comprar? Bom, nós vamos continuar com diversos dos mesmos problemas. A pessoa que vai, inicialmente, de repente, ela tem o dinheiro, compra, se vicia, vai querer sempre uma quantidade maior, tem lá o controle de quanto que ela pode comprar, ela pode pedir para uma outra pessoa comprar para ela, enfim. Você acha que nós vamos conseguir... Há vários tipos de burla nessa situação. Então, aí você que está em casa, você acha que nós vamos conseguir controlar o quanto que a pessoa vai comprar para o seu próprio consumo? Essa resposta ela é não, né? Ela é negativa, ao menos ao meu sentir. E aí nós continuamos com aqueles problemas que acontecem com relação ao quanto que aquela pessoa está utilizando, pode gerar aquele problema da saúde pública, dos gastos públicos. Nós vamos continuar com o problema da violência, os roubos, pequenos furtos, para que a pessoa consiga o dinheiro para comprar droga legalizada. Então, a meu ver, Guto, é interessante olhar como é que os outros países estão se portando com essa venda legalizada, com um ponto oficial.
Mas um país da dimensão do nosso Brasil, que está, em algum momento, algumas pessoas, alguns setores da sociedade exigindo a liberação da droga, como se nós tivéssemos uma educação única no país inteiro, uma sociedade altamente esclarecida, altamente evoluída para poder decidir isso. Quer dizer, exige-se a droga, e a droga já tem até esse nome porque alguma coisa deve fazer ligação ao produto, mas ao mesmo tempo essas pessoas não lutam, não brigam por uma educação boa. Educação boa não é só a escola, é educação no trânsito, educação no dia a dia, uma educação tributária, enfim, uma educação de maneira geral. Quer dizer, é um povo capenga na educação querendo liberação da droga. Em relação, vou mais uma vez aqui colocar fogo no debate, aí o Filete também entra. Estados Unidos é um país federalista, cada estado tem as suas leis, né? Então, eu acho que nessa situação do tamanho, o Brasil leva desvantagem em relação, porque lá cada estado faz as suas leis, faz, se for necessário, uma consulta popular, o que o povo acha, e cada um toma algumas decisões. No caso do Brasil, isso praticamente não acontece. Há quem defenda a liberação, dizendo que o Estado, tomando conta da comercialização, do regramento, esse dinheiro que o Estado lucraria com a venda, ele poderia usar em financiamento da educação, em tratamento dos eventuais doentes que venham a serem inseridos no rol aí do SUS por conta do consumo de algum tipo de droga. Você acha que mesmo assim não funciona? Então, você disse um exemplo muito... Ou você acha que... ou você acha que simplesmente vai se tirar a venda e o comércio da clandestinidade, vai se legalizar, mas vai ter um traficante institucionalizado, que seria o Estado, dentro desse país cheio de corrupção que a gente vive, correria-se esse risco? Na minha opinião, nesse caso, basta a gente tentar perseguir o que acontece com o destino do dinheiro dos impostos. Você que paga o seu imposto, o IPVA, como é que andam as nossas estradas? Como é que anda a educação pública, que tem lá o destino de um dinheiro oriundo dos impostos? Então, eu não acredito, Guto, que o dinheiro eventualmente arrecadado com a venda oficial de uma droga irá, de fato, para um sistema de saúde eficaz. Ele já não é eficaz hoje. Ele não vai se tornar eficaz com essa suposta arrecadação de um tributo por uma venda legalizada da droga. Sinceramente, Guto, eu não acredito nessa hipótese. Filete. Hoje o Eduardo Campos, essa semana, está brigando com a Dilma, naquele braço... Cunha? Cunha. No braço de ferro, né? E ele diz que o fundo de garantia que nós depositamos para o trabalhador todo mês, né? E que quem é funcionário recebe, né? Tem esse fundo de garantia. Os juros que é aplicado nele é um juros real. Ou seja, o Brasil trabalha com esse dinheiro, né? Então o dinheiro que era do trabalhador, tal, já no Palácio, deram a resposta que esse dinheiro vai para obras do nossa... Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. E também vai para projetos de financiamento educacional. Veja bem, mas dinheiro do trabalhador ou é para construir casa ou é para o projeto educacional? Então o dinheiro aqui no Brasil tal. O professor Pardal, né, amigo do Aldo, professor Pardal aqui, Fredental, né? Pardal, Fredental, né? O Pardal não é da turma do tio Patinhas, não. É o Sérgio Pardal Fredental, advogado, mestre em direito previdenciário. Sérgio Pardal, que já veio várias vezes nesse programa, ele fala que a Previdência é rica. Ele fala que é rica, ele provou que a Previdência é rica, mas que o dinheiro vai para outro lugar. Então, você acha que o dinheiro oriundo das drogas iria mesmo para financiamento estudantil, essas coisas? É muito complicado no Brasil, né? De repente vai financiar 19 limousines para os Estados Unidos, né, que não pagaram direito. É complicado. Talvez até vá uma parte, né? Tal. Mas eu acho que a gente tem que pegar, como o Aldo falou, os bons países, né? Você vê assim, os Estados Unidos, cada estado tem sua realidade. Na Califórnia, você pode comprar maconha lá, desde que seja numa boutique localizada, lá organizada e tal. E aqui no Brasil já estava começando meio assim, né? O governador Alckmin está pagando 50 mil para quem descobrir, para quem denunciar quem fez a chacina, né?
nós estamos virando na época do cowboy, né? Não é assim? Pá! 20 recompensa, mil procura-se. recompensa. No Rio de Janeiro já tem isso. Mas se você for ver, é a época do cowboy. Ó, quem Terra de ninguém. daqui a pouco vai ter. Quem colocar bomba em banco, recompensa. Tá virando. Então era melhor pegar um exemplo bom. Cada estado tem sua lei, cada cidade tem seu xerife. Você vai nos Estados Unidos, lá numa cidadezinha pequenininha, começa a fazer bagunça, o xerife fala, amigo, aqui nós estamos 20 anos sem ter um homicídio, 20 anos sem ter um roubo. Não vai ser tu que vai pagar sapo aqui na minha região. Você entendeu? Então, quer dizer... Vamos circular. E o xerife é eleito. você vê nos filmes dos Sylvester Stallone, ele chegava na cidade lá, o Rambo, com aquele jeito lá, o xerife já enquadrava ele. Não quero um mau elemento aqui na minha cidade. Isso, então quer dizer, outra coisa. Agora, o Otto tem toda a razão. Aqui no Brasil é complicado. E se a gente começar a ver, vai até ter o cara que vai ter uma moralzinha, vai ter mais receitinha, né? Vai ter mais receitinha e tal, e ele vai ter receitinha e vai vender até o próprio... Sempre tem, né? Isso. Então, cada cidadão drogado pode comprar 100 gramas de maconha, 10 gramas de maconha por semana. Mas vai ter o cara que ele vai burlar isso aí... Vai conseguir comprar 100. Como o cara que recebe do INSS sem nunca ter trabalhado... Como o cara que recebe altas aposentadorias sem nunca ter trabalhado, isso aí no Brasil tem. Ele vai comprar 1 quilo, então ele vai ficar o traficante legalizado, porque ele vai ter 10 graminhas e vários saquinhos que ele vai vender governo federal. Entendeu? Seria o cambista. É o cambista, da droga. Por exemplo, no caso do Santos, eu detectei aqui no Santos, que é uma coisa que paralela, 69 cambistas na Vila Belmiro. 69 cambistas. Nada contra os cambistas, alguns até eu conheço, né? Por exemplo, são aquelas pessoas que muitas vezes o Aldo falou, que tiveram desvio na juventude e estão trabalhando numa área que nem mereciam muito mais, né? E aí, 69 cambistas. Quando você vai pegar o ingresso é o próprio Santos que distribui para posto de gasolina, para promoções, né? Quer dizer, as promoções do Jornal Tribuna não, porque eles conseguem doar tudo. Né? Mas posto de gasolina sobra, há uma revendinha, no outro, quer dizer, aí você pega o ingresso, que o ingresso está lá, posto não sei o quê, não tô criticando o posto está ajudando o Santos também, está divulgando, mas sobra, tem uma sobrinha, você entendeu? Aí deixa que eu deixo, de repente você vai lá, enche o tanque, quer ingresso? Não quero. Não bem bolado. Quer ingresso? 10 mangos o ingresso, não quero. O cara que está lá na bomba, 10 manguinhos, põe o ingresso no bolso dele, custa 50. Você entendeu? Ele pagou 10, vende para cambista. Eu não estou assim, como é que gira? Então, quer dizer, tem 69 cambistas por quê? O próprio clube é fornecedor dos ingressos. Esses ingressos acabam voltando de alguma forma para a rua. Aí, beleza. Só que amanhã, no Santos e Corinthians, o ingresso para sócio é R$50. Para não sócio é R$100, que é uma oportunidade que o clube tem de ganhar um pouquinho mais, tal, beleza? Vai ter bastante gente no arruma uma estádio. propaganda de 500 mil na camisa, beleza. Aí, você chega lá, está vendendo por 120 o cambista lá, R$100. Mas faltando 10 minutos para o jogo, na bilheteria está R$100 o ingresso. Ainda. Mas o cambista está vendendo por 80. Daqui a pouco começou o jogo, o doutor Aldo chegou atrasado lá. O doutor Aldo é sócio, mas a pessoa chegou atrasada, R$100. Não entra no exemplo. Não. Chegou a dona Lúcia lá com o marido. Vai pagar R$100. O cambista está vendendo por 50, que sobrou na mão dele. Ele não vai na gíria morrer com os ingressos na mão. Às vezes ele até compra por 100 mango e o cambista fala, comigo era 50. Depois enquanto o clube. Quer dizer, esse é o problema que o Aldo citou. Será que essa droga vai ser só para os viciados? Ou vai ter o cara que vai chegar e vai ter moral, vai ser o traficante dentro da droga legalizada? Institucionalizado. É complicado. A gente já está chegando na parte final do programa. Guarda Municipal podendo aplicar multas de trânsito. O senhor acha que isso vai terminar bem ou não? Depende, né? Porque o que a gente está acostumado a ouvir é que existe uma indústria da multa, né? Aqui em Santos, quando a CET começou a multar, eu creio que houve muita reclamação. Até sugiro que você convide o Dr. Nobel Soares de Oliveira, que ele certamente ele tem tem em multas. Um arquivo. Nobel e Antônio Carlos. Antônio Carlos da Silva Gonçalves, o presidente da CET. Antônio Carlos, ele não se esconde não, ele vai nos programas, isso é uma qualidade que ele tem. Ele vai nos programas. Abraço ao secretário. Até porque secretário e presidente agora. Até porque não foi ele que inventou a CT, né? Sim. Entendeu? Está lá tentando fazer o melhor. Mas nesse recurso em que foi votado recentemente, acho que dia 6 de agosto agora, no Supremo Tribunal Federal, em que foi apertada, foi uma votação por 6 votos a 5.
em que é um recurso oriundo do Estado de Minas Gerais, creio eu, e que, nesse caso, irá determinar, orientar os demais casos em que estejam nessa mesma situação. Eu acho que, para essa questão da Guarda Municipal, antes de o poder público autorizar os seus agentes a que saiam multando as infrações, ele primeiro deve aparelhar, treinar, qualificar, para evitar esse tipo de questionamento que vai sempre existir, né? Aqui, nós sabemos como funciona. Eu tenho que falar aqui da nossa região. O cidadão para o carro, onde tem lá a placa de proibido parar e estacionar, liga o pisca-alerta, como se o pisca-alerta ali fosse isentar de qualquer situação, e de fato ele vai fazer apenas uma entrega ou uma retirada, e ele acha que isso não pode ser multado. Então, esse cidadão é o primeiro a falar que há a indústria da multa. Então é complicado isso. Então, se a Guarda Municipal estiver aparelhada, treinada, e de preferência munida também de câmeras que registrem a ocorrência, algumas infrações elas não sequer poderão ser questionadas de maneira séria, né? Um carro parado, pisca-alerta, embaixo de uma placa de parar, como é que a pessoa vai falar que aquela infração é decorrente de uma indústria da multa? Porque o flagrante a situação fala por si. A situação, né, ela deixa a pessoa sem saída, né? Então eu vejo dessa maneira, se autorizar, aparelhando, treinando, dando condições, dando elementos, dando aparelhamento para que haja a multa correta, eu não vejo problema. Porque o problema é o trânsito caótico como está, no caso, né, do trânsito, e as pessoas... Eu vejo essa situação bem, não sei como é que está o nosso tempo, mas eu vejo ela bem antes. É muito fácil falar que o motorista é o culpado pelo trânsito, que a venda de carros em exagero, parcelada, é o culpado pelo trânsito, a venda de moto, enfim. O trânsito começa como pedestre. Com educação. E o pedestre ele é formado quando? Quando que o pedestre é formado? Eu acho um absurdo supor que em uma semana de autoescola nós já temos aí o cidadão formado, pronto, motorista, capacitado para o trânsito. Não. Vamos usar o exemplo da Pedro Lessa. Basta você olhar na Pedro Lessa, vai agora na Pedro Lessa olhar, o que você vê de pessoas enfrentando a travessia e se equilibrando naquele canteirinho central fininho entre um carro e outro. Que chamam de ilha. O que é um absurdo. Pega São Francisco. Um caminhão bate no cara. Não existe. A São Francisco, no centro de Santos, 9 da manhã, no horário em que os ônibus estão trazendo as diversas pessoas que vão trabalhar. As pessoas descem do ônibus e aonde o ônibus estiver, elas atravessam a rua, enfrentando os carros que também estão chegando para o trabalho. A faixa de pedestre, muitas vezes, ela está a 1 metro e as pessoas não vão. Então é muito fácil também falar que o motorista é o culpado quando o pedestre não tem educação. Nós não temos educação de trânsito, né? Não temos. E até uma questão de segurança, porque a sua vida que está ali, se você atravessar num local ruim, que não seja numa faixa de segurança, você pode até morrer, pode ser atropelado, pode causar um acidente grave. E aí a função da CT, a função do guarda municipal, não é só fiscalizar e multar o veículo, é de orientar, de educar todos aqueles que compõem o trânsito, seja ele o motorista de ônibus, que também deve ser olhado, o motorista de táxi, o motociclista, o motorista do seu veículo, mas também o pedestre. O pedestre é o primeiro, muitas vezes, a desrespeitar as leis de trânsito. E eu incluo aí, Aldo e Filete, o ciclista. Na contramão. Um Gessé, mas os ciclistas também, na contramão é um terrível. A partir de quando entra em vigor, o Supremo já fechou a questão, qual o tempo de implementação dessa medida? Na verdade, aí cada poder público municipal é que vai adotar as medidas necessárias para isso. O que o Supremo Tribunal sinalizou é da seguinte maneira: é permitido que a Guarda Municipal fiscalize e aplique as multas de trânsito. Filete, você acha que isso vai ser mais positivo ou mais negativo? Se eu sou prefeito, eu fusiono a CT com a Guarda Municipal. Tiro minha empresa, fica uma empresa só, economia para o poder público. Economia, né? Eu já faço uma empresa só. Então, o Guarda Municipal e a CT vão trabalhar armados, todo mundo armado, todo mundo capacitado para melhorar o trânsito. Então, de duas empresas, eu fusiono numa empresa só,
né? Vou ter ganho para a cidade, para Santos, São Vicente, para Grande, São Paulo, então eu fusiono numa empresa só. Porque já que vai fazer a mesma coisa, por que não capacitar todo mundo para fazer a mesma coisa e cada um na sua função, né? Um de operador, um de tal, fica uma coisa melhor, né? Só que muitas vezes é o que o Aldo falou, o próprio pedestre, o ciclista, você vê na praia, nós temos uma ciclovia que custou 7 milhões, fora os adendos. Agora fazer uma reforma vai gastar 1,1 milhão. E o cara insiste em andar na faixa de rolamento, ele insiste. E eu faço questão de levantar o vídeo e falo, vai para a ciclovia, amigo. Já arrumei confusão, porque... Eu ia falar isso para você, mas você está se arriscando. Normal, eu passo e eu falo, vai para a ciclovia. E muitos vão. A maioria não vai, xinga, mas é normal. Mas eu acho que a população tem que reagir. A maioria xinga, né? Então, mas eu buzino também. É a falta de educação. A falta de educação. A maioria xinga. Outra coisa que nós temos um grande problema, que o Aldo falou aqui, é que nós temos que respeitar a moto, né? Os motoqueiros, os motociclistas, né? Motociclistas, tal. Mas também aqui no Brasil é complicado. Eu estava vindo aqui para a TV Com, aqui na Rua da Beneficência Portuguesa. Qual é essa rua? Xavier Pinheiro. Exatamente isso. Estava andando na Xavier Pinheiro, eu e um carro do lado. E a moto quer passar pelo meio, ela vem buzinando. Só que não dá, porque meu carro era meio grande, era um caminhãozinho do lado, e não dá para ele passar no meio. O que ele vai? Ele passa na direita do caminhão lá. Você entendeu? Escondido. Escondido. Tudo bem, escuro e tal. Lógico, o caminhoneiro viu a buzina e tal. Mas se o cara do caminhão, ele desvia de um buraquinho, ele mata o cara que está passando pela direita. Então, agora você imagina um pedestre que tem os carros aqui parados em fila, o pedestre que vai pôr a cabecinha só para ver se pode e vai tomar uma lambada de um motoqueiro. Esse não é motociclista, é motoqueiro. Então nós temos que ver, porque nos Estados Unidos, o motociclista ele é atrás dos carros. Ele não existe esse aqui. Não existe o corredor. Aqui no Brasil é cultural. Aqui no Brasil é cultural. Tem o corredor. Mas então vamos implantar, olha. E algumas faixas tem o corredor no meio, tá? Mas ele não satisfeito no meio, ele quer passar pela direita, porque pela esquerda não dá, na praia. Na verdade, ele não quer regramento, né? Ele não quer regramento, ele quer chegar na frente de todo mundo, ele não admite ficar parado. Na Avenida da Praia, 2 carros, né? Não, vamos dizer que não possa parar lá. 2 carros andando, tá? Estamos indo do canal 3 para o canal 1, tá? Ele não pode passar pela esquerda, que é o correto, porque senão ele vai bater no paralelepípedo lá. E no meio tem que deixar o corredor, mas se não tiver o corredor ou o corredor estiver devagar, ele vai pela direita. Ou seja, e aí ele fica entre o carro que está estacionado e o primeiro carro da fila. Se o pedestre não consegue ver, se tem uma picape, uma perua, um caminhão, um ônibus parado, o cara tem que pôr a cabecinha para fora. O que acontece? Ele acaba se atropelando uma moto que vem na direita. Fora o ciclista que vem na contramão, que você só está olhando para a mão, mas o ciclista está na contramão, então você está olhando para lá porque o trânsito é só de lá. Então, dezenas de pessoas que são atropeladas. E o ciclista na contramão ainda chia que você não prestou atenção nele, que estava vindo na contramão. E quando você vira numa rua e ele vem na contramão, que você quase bate nele. As avenidas da praia, por exemplo, Canal 5 não, que é mão dupla, Anália Franco, as ruas da praia que são contramão, que só dão, vamos poder dar as pessoas para lá, são terríveis, porque eles entram na contramão... Como se fosse duas mãos. Como se fosse 2 mãos. E às vezes a rua tem carro parado dos 2 lados, rodando para Anália Franco, dos 2 lados, e você passa o carro e não cabe uma bicicleta ali. E a bicicleta, ele vai abrir, porque ele vai entrar no meio da rua, né? Ele vai virar no meio da rua. Ele vai abrir e vai para a calçada. Exatamente. Aí pega uma senhora que esteja ali, uma criança. Hoje no jornal, nos telejornais aqui locais, estava falando de uma região aí do Guarujá, que fica na balsa, que fica encalacrada de carros. O que faz o motoqueiro? Vai pela calçada. Porque eles não conseguem passar, porque ficam 2 carros, e está com obras, tal, naquela região do Guarujá, eles entendem que as obras são necessárias, aqui não é nenhuma crítica, mas o motoqueiro vai pela calçada. Ele não quer esperar. Senhores, vocês acham que essa ideia do filete é boa? Estamos chegando no crepúsculo do nosso programa. Daqui a 10 anos eles vão fazer. Fundir a CET com a Guarda Municipal? Eu acho que é possível? Nós deveríamos ouvir os engenheiros de trânsito primeiro, ver quais são as soluções que eles podem trazer para nós. Mas a Guarda Municipal poderia, eventualmente, tomar conta, por exemplo, da faixa de pedestre, do carro, utilizar esse efetivo que nós já temos, para, de repente, deixar a CET livre para fiscalizar o trânsito, os corredores de ônibus, e colocar a Guarda Municipal para orientar na saída de escolas, as faixas de pedestre, trabalhar com o pedestre. De repente, o pedestre... Nessa educação para o pedestre. Educação tardia, mas a pedestre educação sempre bem-vinda. Pedestre ciclista, de agora para frente, né? De agora para frente. Senhores, estamos chegando no final. Amanhã, Eduardo Filete estará
comovidor do Santos Futebol Clube, que é estar na Vila Belmiro. Estamos chegando no finalzinho, rapidinho, Filete. É que clássico, hoje em dia a normativa de clássico mudou muito, né? Então, além das câmeras, tem o G-Clean, né? Então tem um juiz, tem um promotor, tem um delegado e tem Polícia Civil, Polícia Militar, que se tiver algum incidente, só clássicos, Santos e Corinthians, Santos e Palmeiras, Corinthians e São Paulo, enfim, claro, você é obrigado a ter polícia, juiz, tudo, porque se o torcedor fizer alguma coisa, chegar alcoolizado, jogar pedra, alguma coisa, ele já é julgado na hora, o juiz já faz lá, ou ele paga uma cesta básica, ele já sai algemado e tal. Então tem que ter uma ouvidoria forte no dia para que a gente consiga acompanhar esse processo, né? E de uma certa maneira não ter nenhum prejuízo para o clube, né? Porque o clube vamos supor, se o torcedor joga um sapato e ele é localizado, não há prejuízo para o clube. Se não localizar o torcedor nas câmeras e tal, o clube pode ser penalizado. Então a gente tem que sempre orientar o torcedor a não fazer nenhuma burrada. E se ele fizer, a gente tem que, infelizmente, identificar e punir. Porque a punição dele é bem mais leve que para o clube, né? Então vamos torcer em paz. O jogo é dentro do campo e acaba ali. O jogo não é guerra, não é disputa. É esporte, é saúde, é paz. Aldo Santos Pinto, muito obrigado pela sua presença. Desde já está convidado a voltar. Eu vou falar aquela palavra na sua volta, vou treinar bastante. Eduardo Filete, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Boa sorte amanhã. Vou precisar. Eu fui no jogo em Curitiba, Santos e Atlético Paranaense, as duas torcidas saíram juntas. A torcida do Santos saiu do Atlético. Maravilha, tranquilo. Maravilha, paz. Futebol é isso, esporte é isso. Obrigado, telespectador. Não perca logo mais, 10 da noite, Hora dos Negócios, com o Gabriel Jacinto, o apresentador que vos fala. Muito obrigado. TV Com Debate volta amanhã, ao vivo. Um grande abraço, boa noite, juízo.